Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse segundo bloco, nós vamos continuar a conversa a respeito do trabalho, do serviço desenvolvido pelo grupo Alcoólicos Anônimos, que aqui no Acre está completando 40 anos. 40 anos. No mundo todo, esse grupo foi criado há 86 anos, né? Foi uma informação que foi nos passada no bloco anterior, há 86 anos, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. E muito importante a fala da psicóloga Estela, que explicou para a gente, para você ver como que são as coisas, né? Qual que é o princípio que norteia o Alcoólicos Anônimos? Qual é a fortaleza do Alcoólicos Anônimos? Fortaleza do Alcoólicos Anônimos, olha só a simplicidade, está no diálogo. Diálogo, quando uma pessoa fala e a outra escuta e rebate e fica essa conversa, é um diálogo. É um princípio muito simples, não é? Mas você que às vezes está passando por um aperreio, você às vezes que está com algum problema na família, ou algum problema no trabalho, ou está desempregado, ou está tendo algum problema com o filho, como é difícil dialogar em alguns momentos, né? Mas é essa dificuldade que a gente tem que ter maturidade para encarar, né? E às vezes a gente não tem essa maturidade, é preciso reconhecer isso. E aí vem os desequilíbrios, né? Vamos dividir a tela novamente, conversar com Estela, a psicóloga do grupo Alcoólicos Anônimos aqui no Acre. Bom, ficou uma dúvida no ar, não sei se vai ser possível responder. Qual é o perfil da pessoa que frequenta, um perfil mediano, né, da pessoa que frequenta o Alcoólicos Anônimos aqui? É possível estabelecer esse perfil? Sim, sim. Excelente pergunta, então. Olha só, o perfil daquele que chega, ele não tem cor, ele não tem classe social. Ele é o ser humano que chega com muitas perdas, tá? A nível de trabalho, a nível de, muitas das vezes, casamento desfeito, a nível de separações dos filhos, a nível de passar por muitos sentimentos desagradáveis, e como no caso é algo que mexe muito com a parte orgânica e mental, né? Então, muitas das vezes ele chega já com partes do corpo, né, órgãos muito afetados, como o fígado, o coração e por aí vai, né? Porque o álcool ele traz muitas situações difíceis clinicamente falando, né? E aí é preciso cuidar, porque o álcool, de princípio, ele não dá aquele mal-estar logo, né? Ele tem o álcool, ele tem uma tolerância, o corpo tem uma tolerância. Quando chega a pronunciar que ele está mal, ele já tem um nível bem comprometido, né? Então, tem essa parte clínica e a parte também que acompanha o perfil, a parte do sistema familiar, né? Porque no sistema familiar, ela tem uma máxima a nível de psicologia. Quando existe uma pessoa que está com problema, o problema não é a pessoa que é o problema da família, é a família, o sistema familiar que está com o problema e todos têm a sua parcela em ajudar. Só que devido às muitas promessas de deixar o álcool e a pessoa não deixa, isso vai exatamente perdendo credibilidade. E quando a pessoa perde credibilidade, fica muito mais difícil da família continuar acolhendo. Então, muitas das vezes, o que ocorre é que aquele sistema familiar fica tão afetado e aquela pessoa que bebe afeta os demais de uma maneira que ele também fica adoecido, né? Então, essa é uma das grandes consequências. E também a pessoa que chega, ela chega desesperançada, o perfil dela também é de desesperança. Ela precisa voltar a acreditar, a ter uma espiritualidade também, né? A crença que o ser humano tem exatamente da esperança. Ele precisa esperançar. Dona Estela, eu queria saber da senhora o seguinte, diante desse quadro de desespero, né? A pessoa que não tem esperança,
é uma pessoa em desespero. Eu Certo. queria saber o seguinte, a senhora falou que o nosso corpo tem uma certa tolerância ao álcool. A partir dali, nós passamos a ter um desequilíbrio na relação com o álcool. Quando é que eu consigo identificar esse ponto de virada? Quais são os sinais que eu preciso observar em mim ou em quem está próximo a mim? Certo. Olha só, o que que ocorre? A partir do momento que a pessoa desenvolve, né, o adoecimento do alcoolismo, a gente não pode esquecer que tem a parte genética, né, que traz uma predisposição. Não precisa ser obrigatório, eu quero deixar isso claro. A predisposição genética existe, né? E o que que ocorre? Quando eu tenho predisposição genética, eu tenho que ter cuidado já com aquele fator, porque eu tenho predisposição, né? Isso acontece nos adoecimentos. E o que que ocorre também? A partir do momento que eu desenvolvo, eu não começo exatamente bebendo demais. Eu só começo a beber, só que depois eu começo a desenvolver a situação de que eu quero todo dia. Eu quero, muitas das vezes, naquela quantidade, né? Porque aí tem a tolerância durante o período. Depois eu entro para o abusivo, né? E eu me torno compulsivo, porque existe aí uma escala, né? Eu posso ser de princípio eventual, depois eu passo para periódico, né? Depois eu começo com abusivo e aí eu adoeço. Então, quando eu adoeço, é aquela situação de que o meu corpo, a minha mente pede mais, né? É uma grande compulsão. E aí, quando eu paro geralmente porque não consigo mais beber. O corpo não aguenta mais, então é quando se para e vai dormir, se para comer. E isso aí vai entrando em fragilização, né, a nível de saúde mental. Porque quando a gente fala em saúde mental, a gente fala no todo, né? É a parte holística, falamos no todo. Então, assim, tem uma evolutividade, né? A gente não pode exatamente denominar que a partir daquele momento, assim, quando a pessoa começa, ela já é um alcoolista, não. Ela vai tendo todo um processo, Itan, que vai se configurando, tá? O que ocorre é que muitas das vezes a pessoa não quer ver. A família sinaliza, amigos sinalizam, mas a pessoa, ela tem um mecanismo de negação. Olha, Ela realmente não quer. Pode falar. é que essa negação é algo compreensivo no seguinte aspecto: muitas vezes nós estamos doentes por algum problema de ordem fisiológica e nós mesmos negamos, né? Independente da questão do alcoolismo. Então, como o alcoolismo também, a pessoa está doente, mas ela não quer se enxergar doente. E aí, às vezes, na família não tem ninguém com autoridade ou não tem ninguém com o pulso firme o suficiente para fazer com que essa pessoa se enxergue doente. E aí começa todo mundo a ficar impactado com aquele problema na família, né? Então, se reconhecer doente, eu imagino que seja um bom primeiro passo, né? Tanto prova que qual é o slogan do AA, né? Se você quer beber, o problema é seu, né? Mas se você quer parar, o problema é nosso, né? Então, nós vamos te acolher, né? Nós queremos ficar perto de você. E é muito complicado porque você mesmo coloca, né? Acabou de dizer, né? Existe a família que sofre muito, e eu também coloquei, existe toda uma posição que a sociedade sinaliza e tudo, mas a negação, o adoecimento, a compulsividade, aquele desejo enorme de beber mais, esse é um adoecimento, né? E que a pessoa sabe e vê que ela se vê muitas vezes em situações de muito sofrimento, tá? De muito sofrimento. A gente tem que perceber que existe atos, a gente não coloca que a pessoa não tem que, digamos, se fez alguma coisa desagradável, ela tem que ser sinalizada.
Existe aí todo um patamar de situações, porque todos nós temos a sociedade que tem leis também, né? Mas nós sabemos que quando a pessoa ela quer ajuda, ela precisa ser ajudada, porque ela tem também um potencial muito grande de poder reescrever sua história, né? De Isso mesmo. poder fazer o bem ao outro também. Então, é preciso dessa possibilidade de oportunidade, porque todos os seres humanos. Não diga que nós tivemos problemas logo agora. Será que retomamos o contato com a psicóloga Estela? Porque ela estava concluindo o raciocínio numa situação. Me ouve agora, senhora Estela? Agora estou te escutando, mas você paralisou um pouquinho. É porque a senhora estava concluindo o raciocínio e o nosso sinal deu um probleminha aqui. Pode concluir, por favor. Sim, eu Estava estava falando a falando. respeito da reconstrução da própria história, de reescrever a própria Exato, história. isso. Então, a pessoa tem direito a crédito, ela reescreve a própria história, né? Ela tem a situação dela poder exatamente fazer um bem a ela e ao outro, né? Nós não podemos exatamente esquecer que o ser humano ele tem que ter a chance de uma nova oportunidade, porque ele também é surpreendente quando quer fazer algo de bom e algo de bem. Muito bom. Senhora Estela, duas situações. Primeiro, eu queria que a senhora informasse para os nossos telespectadores como é que faz para ter acesso às reuniões do Alcoólicos Anônimos. E para encerrar, eu queria que a senhora fosse breve. Por que a senhora escolheu fazer parte do time do Alcoólicos Anônimos? Ok. Então, olha só, para acessar os Alcoólicos Anônimos, agora, como nós estamos na faixa amarela, está tendo o que a gente chama híbrido. Então, a parte online, à distância, né? E a parte também presencial, tá? Mas até final do ano nós temos uma meta que é justamente ter a parte online e até onde, né? Porque a gente sabe que a parte da internet chegou para ficar. Então, assim, nós temos reuniões nas plataformas, é só acessar, tá? Reuniões à distância, tá? E que, no caso, também a própria situação, digamos assim, dos membros de AA se colocam à disposição, muitas das vezes, de ajudarem a pessoa, mandando mensagens também a nível Zap. Então, assim, você encontra, é só colocar aqui, reunião à distância, Alcoólicos Anônimos, você vai elencar lá um número grande, né? É por regiões, você vê lá também por regiões. E aqui, especialmente destacando no Acre, quando você quiser acessar, nós temos 10 grupos, inclusive um amanhã, que é amanhã que completa 86 anos de AA no mundo, né? Que é um dia importantíssimo, vai abrir vai abrir de novo em Acrelândia, mas nós temos 10 grupos já existentes. Temos também nos interiores, nas cidades próximas de Cruzeiro do Sul, de Bujari, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Brasileia, Feijó, tá? E tem também os que estão aqui próximo no Amazonas, que é em Guajará, Ipixuna e Vila Califórnia. Então, assim, a pessoa querendo acessar, a partir do momento que ela quer, ela é acolhida, ela é bem-vinda, tá? Então, é isso que eu coloco. E também, se a pessoa quiser ligar aqui para o nosso escritório, temos o telefone 3224-9449. Eu vou repetir, 3224-9449. E Perfeito. também vou destacar o e-mail, né? Que é esla, eslaac.gmail.com, tá? Tá. Então, assim, E por que a senhora resolveu ir para o Alcoólicos Anônimos? ok. Então, olha, eu digo que eu tenho uns troféus que são do coração. Um deles é ser amiga de AA. Por quê? Aí eu posso colocar que
a minha vida inteira, a minha dedicação à dependência química vem desde o início da minha formação, tá? Então, eu tenho a especialização em dependência química, né? Em saúde mental, saúde pública, e sempre foi o meu desafio maior. Eu abracei a causa. E quando eles me chamaram, eu me senti honrada, porque também existe toda uma situação de que, quando ele te acolhe com muito carinho. Eu me sinto muito acolhida pelo AA. Então, assim, para mim é um grande prazer, é uma grande honra, tá? Porque é algo, digamos assim, como eu disse antes, um patrimônio da humanidade. Você exatamente faz parte da divulgação de um trabalho que é terapêutico. Eu sou psicóloga, né? Então, é algo simples, não precisa vir com dinheiro, não precisa ter um centavo no bolso. Basta você querer parar de beber. E você é acolhido, porque a Irmandade de Homens e Mulheres, né, que são todos voluntários, eles não acolhem só entre eles acolhem também os profissionais de saúde que querem participar dessa causa. Inclusive, eu faço convite aos profissionais de saúde que quiserem ingressar também, Muito bom. porque é uma grande honra, tá? Muito bom. Olha, eu gostei muito da conversa, acho que daria até para esticar mais, mas infelizmente nosso tempo já acabou. Muito obrigado pela sua participação. Dê um grande abraço aí em toda a equipe do Alcoólicos Anônimos, todas as pessoas, porque o trabalho que é desenvolvido tem uma importância social muito grande. E toda a TV Gazeta certamente apoia esse trabalho e está de portas abertas para vocês sempre. Muito obrigado, senhora Estela, pela sua participação aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.